Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton D'Antunes mais uma vez. A gente passou aí esses 2 últimos anos lutando, assim como iremos continuar nessa luta por 14º, por margem social, por margem negativa, que a gente não pode deixar que você permaneça assim, entre tantas outras lutas. Mas a gente também não pode deixar passar batido algumas informações que aparentemente são de pequeno valor, né? Ou que talvez você acredite que não tenha tanta importância. Eu quero, no meu papel de pessoa que traz informação, trazer essas pequenas, aparentemente pequenas, boas notícias, mas que na verdade farão a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje eu quero falar sobre perdão de dívidas. Mas que perdão de dívida, Milton? Pois é, muitos aposentados e pensionistas, e até algumas pessoas que receberam o benefício de prestação continuada, estão com seu nome no cadastro de dívida ativa da União, através do Ministério da Previdência, diretamente, para ser mais preciso, com o INSS. Como é que a gente resolve isso? Como foi que meu nome foi parar nessa lista? É sobre tudo isso que eu vou te explicar agora, tá bom? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo, vai fazendo o que eu te pedi, compartilhando, se inscrevendo, que a gente já volta com a informação completa sobre essa excelente notícia de perdão de dívidas para aposentados e pensionistas do INSS. Fala, meus amigos, olha só que notícia excelente. Como eu já falei agora há pouco, em meio a tantas informações importantes que a gente diariamente traz para vocês, é claro, é óbvio que muita coisa se destaca. 14º, margem social, entre tantos outros. Mas eu não poderia deixar passar batido uma informação tão essencial para a vida de milhares e milhares de aposentados e pensionistas como essa que eu vou trazer agora, tá? Então fica ligadinho comigo para que a gente possa explicar nos mínimos detalhes como é que você pode ser beneficiado pelo perdão de dívida ativa, tá bom? Lá na União. Aposentados e pensionistas têm dívidas perdoadas. Esse é o título da matéria que eu estou trazendo para vocês, veiculada pelo próprio INSS, tá, pessoal? Os cidadãos terão os seus nomes excluídos da dívida ativa da União. Em que sentido? Uma espécie de cadastro de inadimplentes, assim como um Serasa da vida, você também pode ser negativado pela União, através do INSS ou de qualquer outra autarquia ou qualquer outro órgão, tá bom? Tais segurados receberam valores sem ter o direito a eles. Então, já para matar aí a primeira pergunta, Milton, que dívida é essa? Dívida referente a algum recebimento que você possa ter tido no período que eu vou falar daqui a pouquinho e não tinha direito a esse recebido. Então, a União abriu um processo contra essas pessoas e essas pessoas teriam a obrigação de devolver esses valores. E é exatamente esse valor ou esses valores que estão ou que estarão sendo perdoados. Eu vou entrar no mérito agora com vocês em mais detalhes, tá? Aposentados e pensionistas que receberam benefícios previdenciários ou até assistenciais indevidamente, tá? Terão as suas dívidas perdoadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o conhecido INSS. Os cidadãos terão os seus nomes excluídos, tá? Da dívida ativa da União. Uma espécie de cadastro de inadimplentes, pessoal. Tais segurados receberam os valores sem ter o direito a eles, tá bom? Detectados aí através de revisões de benefício. Quando um pagamento indevido é realizado, o INSS ele abre um processo administrativo para obter esses valores de volta, pessoal. Isso é o básico, é o normal. Caso os titulares da dívida não respondam ao processo, tem o nome incluído na dívida ativa. Então, como é que acontece? Você recebeu indevidamente um valor, ele entra em contato com você para você devolver. Se você não responder, abre-se um processo de dívida ativa na União, tá? Segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Humberto Campbell, os débitos registrados, olha só, fique atento a essas datas, tá? Que eu vou te passar agora. Os débitos registrados até o dia 18 de janeiro de 2019, ou seja, praticamente 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, tá? Estão ou estarão anulados, tá? A decisão foi motivada pela falta de ampla defesa para os segurados e por existentes brechas na lei, tá bom? Milton, quem é que vai ter direito a isso? Vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho, tá? Olha só o que um advogado falou, abre aspas.
Esta é mais uma área para se explorar na defesa dos segurados, tá? Do regime geral de previdência social. Com a decisão, tudo é zerado, pessoal. O INSS terá que recomeçar do zero, tá? Diz o advogado muito entusiasmado, né, com essa informação, o Guilherme Portanova, tá? Da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, a FAAPERJ. Quem terá direito à dívida anulada, Milton? Essa é uma boa pergunta, é isso que eu vou te falar agora, tá? Bora lá. Em suma, terão o nome retirado da dívida, presta atenção nas datas, pessoal. Em suma, terão retirado, né, da dívida ativa todos os segurados, né, com processos administrativos abertos, agora é a data, tá? Antes do dia 22 de maio de 2017. Então, se antes do dia 22 de maio de 2017 foi aberto algum processo contra você, você terá essa dívida anulada, perdoada, tá? Ou antes também de 18 de janeiro de 2019. Deixa eu só repetir essa parte da data para ficar bem fixado na cabecinha de vocês. Em suma, terão o nome retirado da dívida ativa todos os segurados com processos administrativos abertos antes de 22 de maio de 2017 ou antes de 18 de janeiro de 2019, tá? A anulação será considerada para casos que envolvem terceiros que sabiam da origem dos recursos, tá? Mas que se detiveram diante de fraude, dolo ou coação, tá? Significa o que isso? Que a dívida será perdoada para pessoas que sabiam, inclusive, da possibilidade dessa fraude, tá? Dessa situação, né? Seja ela por dolo, né? Motivada aí por ciência. Quando você faz por dolo, você sabe o que está fazendo, né? Ou até por coação também, tá? Da mesma forma, os débitos em razão de fraude, dolo ou coação iniciadas antes da Lei 13.846 de 2019 também terão que ser reiniciadas por meio de procedimentos administrativos, explica o advogado. Até o momento, a autarquia, no caso o INSS, ainda não informou quantas pessoas serão beneficiadas pela medida. Todavia, ainda está em análise do órgão de representação judicial do INSS para analisar a viabilidade de medidas processuais ainda cabíveis. Ou seja, o INSS ainda pode recorrer de alguma situação. Mas, a princípio, se você se enquadra nesse perfil, você vai ter a sua dívida perdoada dentro desses parâmetros. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo para que você possa também ler, dar mais uma observada em algum detalhe que possa ter passado despercebido ou que eu possa ter falado rápido demais e você não tenha entendido. Mas o importante da notícia é saber que pessoas com dívida ativa, né, da União, através de processos abertos pelo INSS, ou seja, aposentados, pensionistas e alguns beneficiários do BPC, podem cair aí com a sua dívida sendo cancelada, perdoada e anulada. E isso é sim uma excelente notícia para começar 2022, se você tinha mais esse problema para arrastar aí por mais um ano, tá bom, pessoal? Ó, beijo no coração, faz aquilo que a gente sempre pede, compartilha, leva boas novas para mais pessoas, porque muita gente precisa saber de informações assim e que acabam passando batidos e não sabem dessas informações tão importantes. E não esqueçam que somos todos um só. Fiquem com Deus.